do seu desabafo vem, assim, de um pouco da galera não ter acreditado que você conseguiria retornar em alto nível. Só que você passou pela mesma situação em 2018. 2018 também a galera falava que você não ia retornar. Você acha que essa vamos dizer assim, essa desconfiança das pessoas em achar que você está sempre ali à beira de se aposentar, além do seu histórico de lesões, que a gente sabe qual é, tá ligado também pelo fato de você não estar tão encostado na mídia ali, não ser um cara tão atuante nas redes sociais, não saber se autopromover tanto? E tem outros atletas que sabem se autopromover mais? Cara, eu acho que eu não culpo o público de duvidar de mim, tá? Que em 2018 era a mesma situação. Também as pessoas não acreditavam. Mas por muitas vezes eu também não acreditei, mas eu não deixei de fazer aquilo que eu precisava fazer. Mas assim, eu não culpo o público de duvidar, porque, cara, o público é como se fosse uma torcida de futebol, né? Teu time vem de 5 derrotas seguidas e vai jogar contra o Flamengo. A chance dele perder é muito grande, cara. Se ele perdeu 5 jogos seguidos. É mais ou menos isso. O cara vem de várias cirurgias, 3 anos sem competir, a chance de ele voltar e de obter sucesso é muito difícil. Mas o que me surpreende, cara, não é a desconfiança do público. É a própria desconfiança, e eu diria até um pouco mais, falta de respeito e consideração por parte de atletas. Triste, porque nós somos uma classe de 10 anos competindo profissionalmente entre os principais nomes do fisiculturismo da 212, Flex Lewis, José Raymond, David Henry, Kevin English, entre todos os outros, Derek, Clarida, enfim. Nenhuma vez na minha carreira, ao longo dos 10 anos, eu precisei me retratar, eu precisei responder alguém, porque a gente sempre falou por si, eu falo por mim, cada um fala por si, a gente traz o que há de melhor para cima do palco. Eu acho que essa é a maior prova de respeito que um atleta pode ter pelo seu oponente, é levar o que ele tem de melhor para cima do palco, sabe? E eu acho que faltou um pouco do espírito esportivo por parte de alguns atletas em não querer demonstrar o seu melhor, mas sim através de palavras, através de depoimentos, de comentários, disseminando, desvalorizando, descredibilizando o trabalho, tudo aquilo que eu conquistei, colocando em xeque o meu potencial. Eu acho que nós somos uma classe... Eu achei uma coisa muito bonita que aconteceu no momento da premiação. Eu tava chorando, cara, assim, com a cabeça baixa, com a mão na frente do rosto. E quando eu tirei a mão, alguém tirou a mão, assim, eu tirei a mão na frente do rosto, os atletas estavam em volta de mim, numa roda, todos abraçados, cara. Aquilo ali eu achei tão bonito, cara. Porque eu tava sendo abraçado pelos atletas, sabe, cara? Eu não lembro de ter visto uma cena dessa. Foi muito sabe? bonito. Eu não lembro de ter visto uma cena dessa. Todos os atletas num círculo abraçado, cara. E a gente começou a falar coisas ali dentro, cara. E eu lembro que eu falei pra eles assim, ó, vocês são o futuro dessa categoria, cara. Nós somos uma classe. Nós somos juntos, nós somos mais fortes, cara. Eu acho que é legítimo a gente querer vencer, a gente ir pra cima, mas... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, mas isso... A gente não pode a gente não pode depreciar a categoria, e muitas vezes o próprio comportamento dos atletas faz com que a gente deprecie a nossa própria classe, cara. Quando eu vejo o Jorlan falando, eu fico emocionado, cara, porque, porra, eu sinto, o Jorlan se sente representado por mim, porque ele vê a gente como uma classe. Quando ele vê o que eu estou fazendo em cima do palco, ele se sente representado e aquilo ali fortalece ele. O resultado daquilo, que ele vai se tornar um atleta melhor, uma pessoa melhor, e aquilo ali vai levar ele para cima e vai levar os atletas para cima. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais, porque o fitness no Brasil, o bodybuilding no Brasil com a vinda da Muscle Contest, foi algo que foi muito rápido, cara. Muito rápido. Acho que a velocidade do crescimento do esporte foi tão rápido que os atletas não conseguiram acompanhar na mentalidade. O esporte evoluiu mais rápido que os próprios atletas. Em 2 anos ele evoluiu, que não evoluiu em 10. Então, sim, o esporte evoluiu mais rápido que os próprios atletas. Então, o que acontece? Os atletas ainda estão aprendendo a lidar com todo esse hype, sim, com toda essa questão de um contra o outro. Mercadológica, sabe? Né? Exato, porque até então
O Júlio competia de um lado do mundo, o William do outro, o Boff do outro, o Brandão do outro. Agora não, cara, estão competindo dentro do próprio país com a mesma torcida, dividindo opiniões. Só que tudo bem dividir opiniões, dividir o palco. Agora, o que não dá é para dividir a classe, entendeu? Sim, eu acho que isso é algo que é inegociável, é intocável, é a nossa classe. E até onde você acha que vai o espírito de competitividade, por exemplo, o atleta se pronunciar, de repente, em relação a você, outro atleta, porque ele está acreditando no potencial dele e está sendo o espírito competitivo, e até onde você acha que vai, por exemplo, a falta de respeito com o oponente, ao ponto de você olhar aquela postagem, aquela comunicação e falar assim, cara, isso aqui está desmerecendo a minha história, ele não está respeitando a minha história. Eu acho que quando o atleta tenta falar pelo outro, eu acho que ele está invadindo um espaço que não é dele. Eu acho que ele tem a legitimidade de poder falar por ele. Aquilo que ele faz, aquilo que ele tem o controle sobre aquilo. As coisas que ele não pode controlar, eu acho que não diz respeito a ele falar. Por exemplo? Por exemplo, o que foi citado, eu não gostaria de falar sobre isso. Citar, por exemplo, um exemplo que foi levantado a minha aposentadoria, por exemplo. Nunca eu falei, por exemplo, da minha boca que eu ia me aposentar. Se eu tivesse falado, eu acho que ninguém pode falar isso por mim. São coisas que eu tenho o direito de ir falar. As pessoas não podem falar por mim, né? Então eu fico entre a cruz e a espada, porque, por exemplo, eu venci e convenci. Mas se eu tivesse não vencido a competição do final de semana, não teria pagado o que eu construí. Mas talvez teria plantado na cabeça das pessoas que seria realmente o meu fim. E eu acho que quem decreta o meu fim, ninguém tem direito de decretar o fim de ninguém. Acho que quem é dono da minha vida, dono das minhas atitudes, sou eu. Então acho que os atletas eles têm que ter um pouco mais de calma nesse sentido. Cautela, assim. Né? Cautela. Pesar bem as palavras. E uma coisa importante, né? O brasileiro ele tem que ser um pouco mais patriota. Porque, por exemplo, cara, você estiver numa mesa aqui, se você falar do Sebum, todo mundo se arreganha. Sim. Fala do Ronnie Coleman, todo mundo se arreganha. Aí você vai falar, por exemplo, do Big Ramy, todo mundo vai se arreganha. Aí fala do gringo, mas parece que o brasileiro, quando é brasileiro, parece que, né, cara, incomoda um pouco, né? Incomoda um pouco. Eu acho que a gente precisa, já que a gente tem agora grandes representantes do Brasil no Mister Olímpia, começar a acreditar que o Brasil pode ser, sim, um grande potencial dentro da Copa do Mundo do Fisiculturismo. Mas para isso, o primeiro povo que tem que acreditar, torcer e valorizar, amadurecer, valorizar é o próprio brasileiro, né? Verdade. Eu sou muito enfático quando eu falo sobre o comportamento dos atletas dentro de uma classe, cara, porque eu já estou prevendo um pouco do futuro, sabe? O crescimento do esporte no Brasil não se dá só na 212, mas na Classic Physique, na Men's Physique. Eu acho que é só uma questão de tempo para o Brasil dominar o cenário mundial. E eu acho que nós só perdemos para nós mesmos. E eu já tinha falado isso antes. Eu acho que o Brasil só perde para ele mesmo. A gente tem a faca e o queijo na mão. Nós temos os maiores potenciais, o celeiro de atletas hoje, cara. A gente domina a maior parte das categorias femininas, masculinas. Então, acho que a gente só perde para nós mesmos e a gente não pode criar um ambiente depressivo. Pelo contrário, o nosso ambiente tem que ser construtivo, né? As pessoas têm que querer vir para o Brasil, competirem com os brasileiros, né? Cara, opinião pública, isso sempre vai existir, né? A partir do momento que tu tem dois atletas, existe divisão de opiniões, mas isso é saudável. O que não pode ter é os atletas dividirem a categoria, né? Eu acho que o exemplo que eu dei foi muito, muito feliz da minha categoria 212, cara. Eu acho que os atletas, eles têm... Eu, por exemplo, recebi mensagem no domingo do Chau Clarida, recebi mensagem do Derek, recebi mensagem do Calderon e dos caras que vão pegar você do Ahmad Ascanani, do Jorlan, de boa parte dos atletas do 212. Mas eu não recebi mensagem nenhuma de nenhum representante do Brasil da 212. Sério, velho? Entendeu? Não estou cobrando a atitude de ninguém. A gente mas estou exemplificando. Estou exemplificando como que é. Ratificando o que eu disse. A relação Eduardo Correia, atletas internacionais, e Eduardo Correia, Sim. atletas nacionais. O Flex, ele me liga, ele faz mensagem de áudio, de chamada de áudio.
Então, assim, há realmente Um respeito e consideração. Respeito, E A gente viu isso quando a gente viaja com o Edu. Não, é diferente. A gente viajando com o Edu, é muito interessante, porque os melhores atletas... Fala aí, mano, Murcião. O Edu, ele não vai lá tirar foto com os caras vêm tirar foto do Edu, porque que o Edu fica no cantinho dele, ele não é um cara que vai indo, conversando com todo mundo nem nada, ele fica ali no cantinho, ele fica lá na dele. Aí daqui a pouco vem o Sérgio Oliva Júnior, tomou Porra, um susto. levanta. Ele tomou um susto quando ele veio. A gente tava indo lá na frente do palco do Olímpia pra tirar foto, né? Pra tirar foto de vocês. Do Olímpia não, do... Ohio. De Ohio. Aí do nada ele levanta e fala... Oh! Não acredito que você tá aqui. Ele fez assim, ó, por favor, tira uma foto comigo. Sérgio Oliva Júnior. Eu vi. Entendeu? Você tava lá conosco. Eu fui tirar Entendeu? foto de vocês 3. Aí nós vimos o... Meu, a gente viu vários. E o atletas. Derek? O próprio Derek Lansford chegou, entendeu? E falou assim, cara, você foi uma das minhas inspirações pra eu construir chegar onde eu cheguei. Cara, o Mr. Olympia. Isso depois que ele já tinha ganho lá no hotel. Ficou muito tempo Foi lá e conversando. falou assim, ó, você foi uma das minhas maiores inspirações pra eu chegar no máximo da minha performance, o Mr. Olympia. Aí você vê o Mr. Olympia mandando mensagem, todo mundo mandando mensagem. Algum brasileiro mandou? Mas eu vou ser muito enfático aqui também, cara. Eu acredito que o Mr. Olympia do Eduardo com o Flex Lewis é o ápice do marco da 212. Se você pegar entre eles, né? se você pegar a história da categoria 212, tem uma hegemonia, né? exato, a batalha que eles vão lembrar, se você falar de bodybuilding open, vão lembrar Flex Wheeler contra o Ronnie Coleman em 98. O Rony versus Jay. Ou Ronnie versus Jay. No 212 você vai lembrar do Eduardo contra o Flex Lewis. 212 não é tem mesmo, como. não tem essa, cara. Não tem como. É esse o confronto que vai mostrar melhor o potencial da 212. E esse confronto é feito com um cara brasileiro, velho. Então, assim, a gente tem que morrer de orgulho desse cara aqui e levantar as mãos pro céu, que a gente tem agora 2 representantes que provavelmente estão na final do Olímpia esse ano aí.